Olha, hoje a gente vai mergulhar num argumento teológico e ele é bem poderoso. É todo baseado naquela imagem bíblica do vale de ossos secos. E a ideia central é a seguinte: a verdadeira mudança espiritual, sabe? Aquela que vem de dentro, ela não vem do nosso esforço, vem de algo totalmente sobrenatural. É uma visão que, convenhamos, desafia bastante a nossa autoconfiança. Vamos entender direitinho como essa ideia é construída? E tudo começa com essa pergunta, que parece assim impossível. No meio de um vale, que é o puro símbolo da morte, da desesperança total, Deus vira para o profeta Ezequiel e pergunta: será que esses ossos podem voltar a viver? É uma pergunta que ecoa em qualquer situação que a gente olha e pensa: daqui não sai mais nada. Então, primeiro, a gente é levado bem para o centro do problema. E não se trata de um vale qualquer. A ideia aqui é pintar uma cena de desolação total. O argumento quer que a gente sinta o peso dessa impossibilidade, uma impossibilidade absoluta, antes de apresentar qualquer tipo de solução. E aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. O texto bíblico não diz só que os ossos estavam secos, não. Ele diz que estavam sequíssimos. Esse superlativo, essa ênfase é a chave de tudo. Segundo o sermão, essa é a metáfora exata para a condição espiritual humana. Não é só estar sem vida, é a incapacidade total de produzir essa vida por conta própria. E aqui a gente já encontra o primeiro grande paradoxo que o sermão apresenta. O caminho para o poder espiritual não começa com a força, de jeito nenhum. Começa com o reconhecimento da própria impotência. A ideia é que só quando se entende que a tarefa é humanamente impossível, aí sim se pode compreender a real necessidade de uma intervenção que venha de fora, uma intervenção divina. Ok, então, se os ossos secos são a metáfora, qual é a realidade que eles estão representando? Bom, o argumento define o problema usando um termo bem forte: morte espiritual. E essa definição é crucial para entender o raciocínio. Morte espiritual, nesse contexto, não é como estar doente, precisando de um remédio. É uma ausência completa de resposta a Deus. O paradoxo é que, ao mesmo tempo que se está morto para o divino, a pessoa continua completamente viva, super receptiva a todas as outras influências e estímulos. Para ilustrar a gravidade desse diagnóstico, a fonte não economiza nas palavras, né? Use essa imagem bem gráfica, bem direta. A intenção é chocar mesmo, é remover qualquer ideia de que a condição humana é só um defeitinho. O argumento aqui é que se trata de uma corrupção profunda e mais, uma que a própria pessoa gerou. Mas por que a humanidade estaria nesse estado? O argumento não fica só no diagnóstico, ele vai mais fundo para explorar a causa. E aí foca num conceito teológico bem central, a incapacidade moral. E aqui o sermão faz uma distinção que é fundamental. A incapacidade física é quando alguém simplesmente não pode fazer algo. O exemplo é um cego que não consegue ler. Agora, a incapacidade moral é diferente. É quando alguém não quer. A analogia usada é forte. Não se trata de alguém que não pode ver, mas sim de alguém que enxerga perfeitamente, mas odeia tanto o autor que se recusa a ler o livro dele. Essa passagem bíblica, que é usada no sermão, vem para reforçar essa ideia da incapacidade moral. O problema, segundo essa visão, não é a falta de acesso à luz. O problema é uma preferência ativa, é um amor pelas trevas. A responsabilidade, portanto, recai toda sobre a vontade. Certo? Então, se a situação é humanamente impossível, e a causa é a nossa própria vontade, o que dá para fazer? A quarta parte do argumento apresenta a solução, que vem numa tarefa dupla para o profeta. A solução proposta é dupla e, olhando rápido, parece até um paradoxo. Primeiro, o profeta recebe uma ordem para fazer algo que soa completamente inútil: pregar para ossos mortos. Ao mesmo tempo, ele tem que orar, clamar para que o Espírito de Deus traga vida. Ou seja, ele reconhece que a pregação dele, sozinha, não pode fazer nada. E o resultado do primeiro passo é impressionante, visualmente falando. A pregação causa um barulho. Os ossos se juntam, ganham carne, pele. De repente, temos corpos perfeitamente formados. Mas aí, o sermão destaca o ponto crucial. Apesar de toda essa atividade externa, ainda não existe vida ali. Não havia neles o Espírito. A transformação de verdade só acontece no segundo passo. É só quando o profeta clama e o Espírito de Deus age diretamente que a vida real aparece. Os corpos se levantam e se tornam um exército gigantesco. Esse é o clímax do argumento. A regeneração é um ato puramente sobrenatural.
Bom, depois de ver o problema, o diagnóstico, a solução, a gente chega na conclusão do argumento. Qual é a grande lição que essa narrativa teológica toda quer passar? E aqui está o paradoxo central de tudo isso. O caminho para experimentar o poder divino, de acordo com essa linha de pensamento, é abandonar completamente a fé na habilidade humana. É só o encarar o nosso próprio vale de ossos secos, admitir a própria incapacidade, que se abre espaço para a ação de Deus. E essa citação da fonte traz o argumento direto para os dias de hoje. É uma crítica bem clara a uma abordagem de fé que confia mais em estratégias, em marketing ou no intelecto humano do que na dependência de um poder sobrenatural. A provocação que fica é: será que trocamos poder por inteligência? E a gente termina com essa questão bem provocativa que surge de todo esse argumento. Pensa bem, se a mudança real depende inteiramente de um ato sobrenatural, então por que o profeta recebeu a ordem de pregar e se esforçar? Essa tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana é justamente o que torna este argumento tão complexo e até hoje tão instigante.